E o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego Filho, se reuniu hoje com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na sede da autarquia em Brasília. A reunião foi realizada a portas fechadas, depois de tensões a respeito dos limites de atuação entre os órgãos. O Banco Central questiona inspeções técnicas em suas dependências por entender que há risco à autonomia legal. O tema segue em análise depois da reunião entre as cúpulas das duas instituições. A imprensa, Vital do Rego, detalhou como foi o encontro. Vamos acompanhar um trecho. O presidente Galípolo nos recebeu muito bem, assim como acontece com todos os seus diretores, quando o TCU está com eles, presente ao Banco Central. Nós fizemos uma reunião com objetivos claros, de dizimar qualquer tipo de dúvida a respeito da nossa competência. E o Banco Central, assim como na nota técnica e nos embargos, o Banco Central disse que era muito importante que o TCU fizesse a inspeção, fizesse a fiscalização, porque gostaria, assim como é histórica a relação nossa com o Banco Central, não vem de anos, não vem de meses, vem de décadas, né? Eu estou levantando, inclusive, processos que são muito comuns e parecidos com este. Então, nós tivemos do Banco Central as portas inteiramente abertas e necessárias para o poder fiscalizatório de segunda ordem do TCU. Eu agradeço muito a forma como o Banco Central se portou, porque o Banco Central quer o selo de qualidade do TCU. O Banco Central quer a segurança jurídica que o TCU pode dar. E ainda sobre a reunião, o ministro anunciou que terá acesso aos documentos do Banco Master. Na reunião que fizemos hoje, nós definimos que o TCU vai ter acesso aos documentos do Banco Central que foram base para o processo liquidatório, que só quem podia liquidar era o Banco Central, nós nunca discutimos isso, né? E cabe ao TCU fazer análise dos documentos que estão à disposição do TCU já a partir de hoje. Agora, nós temos um calendário, e esse calendário vai ser ajustado entre as unidades técnicas. Bom, o ministro também informou quais serão os próximos passos a partir do encontro de hoje. Agora em diante, nós vamos fazer um calendário, certo? Já muito rapidamente entre as nossas unidades, certo? Já habilitei para o Banco Central os nossos interlocutores. O Banco Central já habilitou 2 diretores da instituição e aí vamos prosseguir rapidamente, porque o compromisso da Corte é terminar esse processo o mais rapidamente possível. Bom, deixa eu dar as boas-vindas a Carlo Cauti. Muito boa noite. Cauti, mais uma semana começando em Oeste Sem Filtro. A gente traz aí um resumo dessa reunião que ocorreu na tarde de hoje entre o ministro, presidente do TCU, Vital do Rego, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Aparentemente, aí acabaram com as dúvidas aí da competência do TCU para fiscalizar as ações do Banco Central. Segundo o próprio ministro, o Banco Central abriu as portas aí para que o TCU tem acesso a todos os documentos que justificaram a liquidação do Banco Master no mês de novembro, dia 18 de novembro, quando houve a liquidação do Banco Master. Cauti, o que a gente pode esperar a partir de agora e depois desse encontro em que o TCU deve realizar a fiscalização desses documentos do Banco Central? Boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, doutor Marcília, boa noite ao nosso público. Esta coletiva, essa declaração do ministro Vital do Rego, francamente, é pouco compreensível, porque quem não tem o mínimo de conhecimento jurídico sabe que o Tribunal de Contas da União não tem nenhum poder de fiscalização, nem do Banco Central e muito menos de um banco privado. O TCU é um órgão auxiliar do Congresso Federal que serve apenas para verificar se as contas públicas brasileiras estão em ordem, se não há desvios, se não há problemas, se não há erros. Tem que verificar se o orçamento foi bem feito. Não tem nada a ver com um banco privado, como era o Banco Master, e muito menos com uma autarquia, como o Banco Central, que tem total autonomia, independência legal e financeira. Então, do que exatamente o ministro Vital do Rego está falando?
Assim, se o ministro Vitor Hugo pediu para ser recebido no Banco Central e de forma muito gentil, né, o presidente do Banco Central acolheu, mas aí pode tomar até um café entre amigos, mas não tem nenhum problema, não é questão, nenhum vínculo jurídico que imponha ao TCU de fazer esse tipo de inspeção. Além disso, terminando, Paula, a área técnica do TCU já foi verificar, né, sobre a questão, a atuação do Banco Central e disse que o Banco Central não agiu de forma errada. Porque, de novo, só para o nosso público entender, por que o TCU faz uma inspeção do Banco Central? Para verificar se o Banco Central agiu de forma correta ou errada. O ponto é que não pode fazer isso, não tem a competência para fazer isso, não tem o direito de fazer isso. Quem eventualmente deveria verificar seria o Congresso Nacional e, olhe lá, o próprio Supremo Tribunal Federal e também com algumas limitações. O Banco Central tem total autonomia para atuar como ele acha necessário em casos como esse, quando tem casos de crises bancárias. Então, a área técnica do Tribunal de Contas da União já constatou na semana passada que o Banco Central agiu corretamente nas investigações sobre o Banco Master, um relatório preliminar que vazou para a imprensa, foi divulgado nos últimos dias. Portanto, o que se entende hoje é que a atuação do ministro Jonathan de Jesus, que por sinal não estava nessa reunião, foi completamente, no mínimo, inadequada, inapropriada ou até mesmo ilegal. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho, próximo assunto, a gente fala aí também dos parentes do ministro Dias Toffoli, do envolvimento no caso do Banco Master, mas só para a gente fechar aqui essa reunião que ocorreu agora há pouco entre o TCU e o Banco Central, a gente lembra que havia uma inspeção marcada, inclusive na semana passada, por parte do TCU. O ministro Jonathan de Jesus recuou e disse que, por enquanto, tinha paralisado ali essa ideia de realizar a inspeção, que seria uma fiscalização dos documentos do Banco Central. Agora, pelo menos, o que aparenta da conclusão do desfecho dessa reunião é que chegaram aí num denominador comum e que o TCU terá acesso integral aos documentos do Banco Central. Me parece que transparência é importante nesse caso. Não deve ter nada a esconder, né, Marcília? Boa noite. Não deveria, pelo menos. Não deveria, mas também não sei se ele suspendeu ou se adiou essa história toda. Boa noite, Caute, boa noite, Ana, todo o nosso público. Veja, o TCU, né, ele não tem mesmo uma função fiscalizatória, todos nós temos, né, mas ele não tem que discutir ou rediscutir decisões técnicas que são dadas pelo Banco Central. O Banco Central tem autonomia para as suas decisões técnicas. E o TCU, veja, vamos também falar a verdade, a gente está falando do TCU como se fosse um grande tribunal, é um órgão acessório da política brasileira que é feita da pior forma possível dentro do país. O Tribunal de Contas da União, que também é chamado de Tribunal de Faz de Conta da União, ele não tem o selo de qualidade para oferecer para ninguém, como foi dito aí pelo presidente do TCU, vai oferecer um selo de qualidade para o Banco Central. O Banco Central tem que ser fiscalizado, mas o TCU não é o órgão adequado, nem por uma questão técnica e nem porque o TCU tenha a qualidade para fazer esse tipo de fiscalização. O que a gente precisa ter aqui na nossa frente, né, o que precisa ficar claro diante de nós, é que eles querem sim desliquidar o Master. Desliquidar o Master significa, basicamente, você pegar um assassinato e fazer a pessoa reviver. É como se a pessoa voltasse à vida. Se ela volta à vida, não tem assassino. E pronto, não tem crime. E aí está todo mundo livre. É isso que eles querem fazer com o Banco Master. Então eu só temo que essa história toda, eles chegaram a um acordo, eles resolveram para cá, eles resolveram para lá, seja apenas um pano de fundo para nos tirar das vistas o caso agora e eles depois fazerem o que eles querem fazer, todos eles, que é desliquidar o Banco Master e apagar os rastros do crime que houve em relação a esse banco.